Olá, tudo bem? Iremos falar hoje sobre 5 dicas para interpretar o maior best-seller de todos os tempos, a Bíblia Sagrada. Eu queria começar dizendo que a maior dificuldade para quem almeja interpretar qualquer texto, seja ele religioso, filosófico ou jurídico, qualquer texto, é a dificuldade de você saber e entender qual era o pensamento do autor, o que ele queria dizer, o que ele queria falar, qual era a sua intenção ao escrever aquele texto. Para a gente resolver esse problema, nós lançamos mão da hermenêutica. Hermenêutica é a ciência e a arte de interpretação de textos. O texto vem do grego hermeneuê, que significa elucidar, trazer luz, revelar, esclarecer. Tudo isso significa hermenêutica. Num sentido mais raiz, ela refere-se ao deus da mitologia grega, Hermes, que, segundo se dizia, era o porta-voz dos deuses. Era ele que trazia a compreensão exata dos oráculos da divindade. A hermenêutica é importante porque, senão, qualquer um daria a sua particular interpretação sobre aquele texto. Então, essas regras da hermenêutica, ela normatiza, ela cria um sistema para que as pessoas possam seguir e cada um chegar à compreensão mais exata possível do que o autor queria dizer quando escreveu aquele texto. Então é uma ciência e uma arte. Tem a hermenêutica usada para a filosofia, para a área jurídica e também para textos religiosos, mas sempre com a mesma intenção: procurar o mais breve possível, o mais possível, chegar à compreensão do que o autor queria dizer ao revelar, ao escrever aquele texto. A hermenêutica bíblica, ela tem algumas particularidades que nós vamos ver nesse vídeo. E a primeira regra, a primeira dica que eu quero dar para você sobre como interpretar a Bíblia é a seguinte: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a primeira regra básica desse vídeo. Talvez a mais importante: saber que a Bíblia é a sua própria intérprete. Muito embora seja importante você saber e beber em outras fontes, de outros autores, escritores, na verdade, o real sentido, a real interpretação, a verdade sobre a interpretação de qualquer texto bíblico está na própria Bíblia. Seja qual for a autoridade, por maior que seja, mais influente que seja, a sua opinião jamais pode se sobrepor àquilo que a Bíblia diz acerca de si própria. Ela é a sua própria intérprete. Analisemos, por exemplo, o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde diz que Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é o que o texto diz. Se você for tentar interpretar esse texto partindo de outros pressupostos, partindo da convicção que muitas pessoas têm sobre ele, você não vai conseguir entender e assimilar o que esse texto realmente quis dizer. Porque tem pessoas que são contrárias a essa afirmação. Se você tentar interpretar segundo a ótica da ciência corrente, secular, esse texto, você não vai conseguir assimilar e entender o que o autor quis dizer com esse texto. Quando fala que Deus criou os céus e a terra, de fato, ela quer dizer isso mesmo. Deus criou os céus e a terra. Há um Criador para todas as coisas. E essa verdade, ao você estudar o restante da Bíblia, os outros textos da Bíblia, você vai chegar à mesma conclusão. O que a Bíblia diz acerca de si própria, acerca desse texto, se confirma em vários lugares, em vários momentos. O próprio Jesus fez referência a esse fato, de que Deus, Pai, era o Criador de todas as coisas. Lá em João fala, capítulo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, quando fala que
Deus criou os céus e a terra, era realmente isso que o autor queria dizer. Não é uma figura de linguagem, não. Era isso que ele queria dizer. Então, quando você aplica essa lei, essa regra, então você consegue chegar ao entendimento daquele texto, do que o autor queria dizer naquele momento. Um outro texto, por exemplo, de Mateus capítulo 4, versículos 6 e 7, onde fala que Jesus, ele foi tentado pelo diabo no deserto. E o diabo, segundo a Escritura, ele solicitou ou sugeriu a Jesus para que ele se precipitasse daquele monte, daquele templo abaixo, porque estava escrito, segundo o diabo, de fato estava escrito, que aos seus anjos, Deus daria ordem para os seus anjos para que guardasse e que ele não tropeçasse em nenhuma pedra. Realmente estava escrito, o diabo não estava falando, não estava mentindo nesse momento, estava escrito. Mas, se comparar esse texto com o contexto da Bíblia em geral, você vai entender que o significado não era esse que se queria dar. Então Jesus, ele trouxe o real significado dessa suposta proteção que Deus daria a Jesus caso ele se jogasse lá embaixo. Jesus, então, usando a própria Bíblia para interpretar a Bíblia, ele então diz ao diabo: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então Jesus usou a Bíblia para interpretar a própria Bíblia, trazendo assim o conhecimento real, a revelação real, o entendimento correto sobre aquele texto em particular. A segunda dica é: conheça a estrutura da Bíblia. Saber como a Bíblia está estruturada vai ajudar você a compreender a mensagem sagrada. Se você está lendo naquele momento uma profecia, uma crônica, uma poesia, uma doutrina, enfim, é importante saber isso. A Bíblia tem duas divisões principais, que é o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo tem 27 livros. O Antigo Testamento ele inicia com os 5 livros da lei, que é o livro de Gênesis, que fala sobre as origens de todas as coisas, mais os 4 livros que falam sobre a lei propriamente dita, onde ali se revela a moral de Deus para os homens. Ali tem um código de leis, onde Deus revela a sua moral para os homens. E em seguida temos os 12 livros históricos, que contam a história da nação de Israel, seu surgimento e o seu desenvolvimento. Depois temos em seguida os 5 livros poéticos, são livros de conselhos, de canto, enfim. E são livros também muito importantes, mas que fala sobre Deus, sobre os homens, sobre a vida, de uma forma poética, uma linguagem poética. Em seguida nós temos 17 livros proféticos. São livros de exortações e predições do futuro. Tá? Então esses são os livros do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento nós temos inicialmente 4 livros históricos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam o nascimento, obra, vida, ressurreição, vida, obra, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esses são os 4 evangelhos. Em seguida nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos, que fala sobre a história da igreja, o seu nascimento e o seu desenvolvimento. E logo em seguida nós temos também 21 cartas doutrinárias, escritas pelos apóstolos de Jesus, que tem a função de doutrinar a igreja, de estabelecer os princípios gerais, a doutrina cristã, como que os cristãos deveriam se comportar neste mundo, né? E em seguida, por último, nós temos o livro de Apocalipse, que é o único livro profético, ou essencialmente profético no Novo Testamento, né? É apenas um livro, que é o livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia. E, então assim está estruturada a Bíblia. Você precisa saber desse detalhe, porque é importante saber o que você está lendo em cada momento. Isso vai ajudar você a compreender qual era a intenção do autor quando escreveu
aquele livro e também aquele texto. Você precisa saber, nessa videoaula não é possível falar, mas é importante você entender toda a Bíblia, você ler toda a Escritura, para você ter uma visão panorâmica, geral, da revelação sagrada. Tá? Então, se possível, eu aconselho que você leia toda a Bíblia, começando em Gênesis até o Apocalipse. Essa visão geral, panorâmica da Escritura vai ajudar você imensamente a entender a revelação sagrada. Não que você não consiga absorver verdades da Bíblia lendo textos isolados, né? Você até vai aprender algumas coisas, mas isso vai limitar a sua capacidade de análise e de interpretação. Se você não leu toda a Bíblia, não tem um conhecimento panorâmico, geral, do que tem naquele livro, vai ficar difícil você compreender algumas partes, alguns textos. A terceira dica é: analise o contexto gramatical do texto. Isso quer dizer o seguinte, que primeiro você entende a Bíblia gramaticalmente, para depois entender ela espiritualmente. Você não pode tirar conclusões espirituais daquele texto sem antes compreender ele friamente como um texto gramatical, uma obra literária, como a Bíblia é. Deve-se observar as pontuações, ponto e vírgula, vírgula, exclamação, enfim, que mudança, que alteração que aquilo faz, que sentido aquilo dá para o texto em questão. Observar se o texto é literal ou se é uma figura de linguagem. Jesus é a porta. E é claro que o texto não quer dizer que Jesus é aquela parte da casa por onde as pessoas entram e saem. Então aí é uma linguagem figurativa, é uma figura de linguagem, e assim deve ser compreendida. Então tem muito isso na Bíblia, né? E quando eu falo de contexto, você deve também observar aquilo que vem antes e depois do texto, senão você não vai entender o que você está lendo ali naquele momento. Às vezes você tem que levar em consideração não apenas o que vem antes e depois do texto, mas sim a mensagem de todo o livro, e comparar aquele texto com a mensagem total da Bíblia. Como é que ele se enquadra, qual o significado que ele tem, levando em consideração tudo o que a Bíblia fala sobre aquele assunto. Então, analise bem isso quando estiver buscando o sentido e a interpretação de um certo texto da Escritura. A quarta dica é: analise o contexto histórico do texto. Isso quer dizer o seguinte, que ao tentar interpretar um texto da Bíblia, você precisa comparar ele e entender ele à luz dos acontecimentos históricos da época em que ele foi escrito. Se você não levar isso em consideração, certamente a sua interpretação não vai ser correta, não vai ser fiel àquilo que o autor estava querendo passar naquele momento. A Bíblia é um livro antigo, ela não foi escrita de uma vez só. É preciso que você entenda isso. Ela não foi escrita de uma vez só. Ela foi escrita num período histórico de 1500 anos aproximadamente. Em épocas distintas, em lugares distintos, por pessoas diferentes, que viveram em circunstâncias completamente adversas, com um nível social diferente. Um era boiadeiro, outro era juiz, outro era pastor de ovelhas, outro era médico. Enfim, a variedade de profissões e realidades sociais em que eles viviam era completamente diferente uma da outra. Então você trazer isso para os nossos dias é uma tarefa muito difícil, né? A língua que eles utilizaram para escrever os originais, que foi o grego e o hebraico principalmente, são línguas antigas, né? E que foram traduzidas para o nosso idioma. É claro que isso não tira a autoridade da Bíblia de forma alguma. Ela não deixa de ser importante, não ter autoridade pelo fato de ser um documento antigo, um escrito antigo. Porque se fosse assim, nós teríamos que ignorar todas as obras de Sócrates, Platão, Flávio Joséfo, enfim, todos os escritos e livros importantes antigos, né? Então a Bíblia é um documento, é um livro
que tem autoridade, sim, um documento histórico, mas que foi escrito em situações e épocas bem diferentes, o que dificulta a compreensão daqueles que querem entender a sua mensagem. E então, quando você lê um texto da Bíblia, você tem que entender qual o contexto histórico e social que ele foi escrito. Nesse período que a Bíblia foi escrita, de 1500 anos, o mundo foi governado por aproximadamente 5 reinados diferentes, né? Então, os escritores sofreram influência dos costumes, das leis, das religiões que predominavam nesses reinados, né? Então, é por isso que você tem que entender o contexto histórico, social, em que aquele texto em questão ele foi produzido, né? E, por exemplo, por que Jesus foi crucificado numa cruz? Você lê sobre a crucificação de Jesus e se pergunta, né? Por que ele morreu e foi crucificado em uma cruz? Sim, porque o Código Penal dos romanos, que governava o mundo naquela época, tinha como penalidade para os malfeitores a morte de cruz, né? A pena de morte era uma regra no reinado daquela época. Então, para cada situação, você vai ver que existe uma justificativa histórica e social para que o escritor escrevesse aquelas palavras daquela maneira, com aquele significado. A quinta e última dica é: não deixe sua opinião particular interferir na interpretação do texto. Isso quer dizer o seguinte, que nossos preconceitos não podem atrapalhar o nosso entendimento daquilo que nós estamos lendo na Bíblia Sagrada. É muito comum as pessoas deixarem se contaminar pelas suas opiniões, pelos seus preconceitos, pela sua formação, pela sua maneira de enxergar a vida, de interpretar a vida. E quando se depara com um texto que é diferente disso, ela procura forçar uma interpretação que, na verdade, não é verdadeira, né? O sentido não é aquele. Mas a pessoa, por não aceitar, não concordar, ela força uma interpretação. Não se pode forçar uma interpretação. O escritor disse aquilo que está escrito. Ele falou aquilo que ele queria dizer. E a nós, como intérpretes, a nós, como alguém que quer entender a revelação, deve ser humilde o suficiente para aceitar a mensagem do escritor. Talvez não concordemos com ela. Você pode até não concordar com ela. Mas deve-se aceitar que sim, aquela é a revelação de Deus, aquela é a vontade do autor para a sua vida e para a nossa vida.